Você falou uma coisa interessante, porque você é psicóloga, né? Quando chega um paciente no nosso consultório e a gente detecta o transtorno borderline, a gente fica nesse todo cuidado de explicar o que é isso e para poder encaminhar um psiquiatra, mas como você é psicóloga, como que isso foi para você? Porque eu acho que, além de ser uma coisa difícil por ser da profissão, para você foi assim, uma novidade como é com os pacientes? Então, como que foi isso? No 2014, né, que você falou. 2014 foi nesse papel, então ele não foi efetivo, mas foi mais efetivo que veio um nome, porque assim, eles colocavam no papel, mas eles não explicavam. Então, de repente, eu pegava o papel e falava assim: pera aqui, o que é esse F60.3? Aí, é transtorno de personalidade, porque eu já tive transtorno, bipolaridade, já tive vários. E aí eu falo assim, mas espera aqui, o que é isso aqui? Me explica. Porque daí eu acho que por você ser psicóloga, eles param e acham que você não tem que tem que ser explicado para você. Tipo, é como se você fosse. Você já soubesse. E não, Uhum. você tem que entender que aquela pessoa está num momento de crise e que pode Uhum. ser deparado. O borderline é muito recente no Brasil. Então, você tem que lidar com o paciente como se ele não soubesse, ele fosse uma caixinha em branco e que ele não soubesse sobre aquilo. Então, você tem que trazer toda a informação e agregar tudo aquilo. Então, eu sentia que eu me sentia bem complicado, principalmente da minha família. Então, assim, meu marido está aqui na live, também psicólogo, ele também ficou muito assustado, porque como você. E todo mundo falava. Como você. Então você é casado com um psicólogo, mais fácil ainda? Não, ele também ficou bem perdido. Porque, assim, é uma coisa você trabalhar com os pacientes, uma coisa você ter em casa. Então, Uhum. minha mãe é psicóloga, mas ela não exerceu a profissão quase, ela foi para uma outra área. Então, assim, você viver com o paciente em casa, né? Você viver e lidar com tudo isso em casa é muito turbulento. Então, tanto que um dos livros que a segunda clínica que eu fiquei 2 vezes nessa clínica, a psiquiatra especialista em borderline indicou que era como lidar com o transtorno borderline, um guia para pacientes e familiares. Porque os familiares, eles têm que também lidar com isso e saber como agregar. Então, Exato. porque é muito difícil. Porque lidar com o borderline é muito difícil. Se é difícil pro borderline, imagine para a família, que tem que lidar com todas essas situações que o borderline tem. Com certeza. Você está falando, e eu fico imaginando tudo que você está falando, né? Como deve ter sido difícil para todo mundo, né? Para você, para o João, para tua mãe, porque por mais que a gente é psicólogo, a gente entende, a gente sabe, a gente estuda e a gente corre atrás e trabalha, a gente não espera isso, né? Assim, tão perto da gente e tão sofrido te ver, né? Porque aí a gente está falando de afeto, né? Que é o que você está falando. O afeto está envolvido. Quando a gente atende, a gente não tem esse afeto de marido, de mãe, né? Então, quando envolve isso, fica muito mais difícil. E detalhe, o que você está falando, você tem razão. Os pacientes border normalmente chegam no consultório, chegam exaustos, porque eles vêm com vários diagnósticos. Ninguém chega no primeiro diagnóstico. É sempre assim, depressão, bipolaridade, para depois chegar num diagnóstico fechado de border, né? E isso é cansativo, porque você fala mais um diagnóstico. Será que é? E a gente fica na dúvida, né? Então deve ter sido realmente uma barra, né?
Mas eu acho que uma característica muito mais, é, eu acho que é importante e singular entre o bipolar e o border é o vazio, né? Então, o vazio é bem característico no border, né? É complicado porque assim, as internações principalmente, você na internação, então, por exemplo, a primeira clínica que eu fiquei foi todo mundo, era uma clínica que todo mundo, todos os transtornos estavam juntos, então foi bem ruim. Eu fiquei lá só 19 dias, então foi um terrível. A outra clínica, então, era uma clínica de referência na América Latina, então eles separavam mais, então era melhor. Então, assim, você fica muito mais na identidade. Então, você vê pessoas, você vê muitas pessoas com o borderline. Então, você vê, assim, pessoas que você vê que, assim, nossa, poxa, tem muita gente diagnosticada. E até tem uma preocupação, porque você fala assim, é como se fosse uma nova virose, que você brinca, né? Que você fala assim, poxa, todo mundo está sendo diagnosticado como borderline, porque você vê bastante gente, mas é porque você está no mundo, né, disso. Mas quando você vai ver realmente a classificação, você vê assim, não, realmente você está dentro, né? Então, assim, a solidão, ela existe sim. Tanto que, por exemplo, até que eu coloco muito no meu canal, quando eu apareço, assim, justamente para mostrar essa realidade. Então, tem dias que eu apareço e falo assim, ó, andei um pouco sumida, não tô legal. Isso eu vejo muito similaridade com os outros canais de bordo. Ó, não tô legal hoje, eu vou dar uma sumida. Porque assim, por exemplo, vou dar o exemplo da minha semana. Eu comecei a semana bem, então super ativa, bem feliz, mais tranquila. E de repente já comecei a cair, já comecei a deprimir, já tive crise de pânico. Tentei sair hoje, já tive crise de pânico antes de ter a live. Então, assim, não consigo ficar perto de pessoas. Então, você percebe que você tende a se fechar mais.